Olá, meus amigos são paulinos, olá, torcedores de outras equipes que frequentam aqui o canal, olá, meus amigos de todos os países do mundo aí. Bom, antes de começar o vídeo hoje, eu queria render minhas homenagens ao incrível Éder Joffre, galinho de ouro, pugilista brasileiro, campeão do mundo, camarada muito bom do boxe e que adorava o São Paulo Futebol Clube e inclusive efetuou lutas usando o escudo do São Paulo Futebol Clube. Treinou no São Paulo Futebol Clube. Então, minhas homenagens a ele que faleceu, aí a família informou que ele faleceu. Ele já tinha um problema lá, né, causado pelo próprio exercício aí do esporte do boxe. Meus pêsames à família, meus respeitos e que Deus o receba de braços abertos. Vai fazer muita falta, foi um grande brasileiro, um grande lutador, um grande São Paulino. Bom, gente, passado domingo, pós-jogo aí do São Paulo com o Independiente Del Valle, agora creio que são 30 minutos da segunda-feira, meia-noite e meia, né? Ele estava aí pensando, ele estava meditando aí a respeito de tudo que aconteceu. Na verdade, a situação de São Paulo agora é crítica, né? Porque como é que vai se planejar esse ano que vem? Eu já chamava atenção disto nos meus vídeos aí que eu postava aí, dizendo que o campeonato brasileiro não podia ser abandonado. São Paulo podia fazer tudo, menos abandonar esse campeonato brasileiro. Por quê? Porque não havia garantia nenhuma de que nós fôssemos ganhar qualquer das Copas. A Copa do Brasil a gente já tinha quase que convicção que o São Paulo não tinha time para chegar à final e tampouco ganhá-la. A Copa Sul-Americana, tendo em vista as babas que o São Paulo pegou durante todo o campeonato aí da Sul-Americana, São Paulo atropelou e tinha que atropelar mesmo, porque os clubes com os quais ele jogou eram clubes, né, sem nenhuma expressão, Ayacucho, né? Dá até vergonha de falar, né? Quando pegou um time minimamente estruturado, minimamente profissional, porque o Independiente Del Valle é um time profissional, acabou confessando, né? Acabou vendo que não dá, sem profissionalismo não dá. Por isso que eu chamei a atenção na live que eu fiz pós-jogo, que no São Paulo está faltando profissionalismo. Havia já de ter se pensado nessa situação. E é para isso que eu chamo a atenção. O São Paulo precisa ter um diretor de futebol profissional, gente. Por mais boa vontade que o senhor Belmonte tenha, que é um conselheiro de São Paulo, veio do basquete, né? Ele não está preparado para ser diretor de futebol. O São Paulo precisa parar de recorrer a esse expediente de trazer São Paulinos apenas, né? Trazer ex-jogadores para dirigir. Já tivemos aí Raí, Lugano, Ricardo Rocha, já tivemos vários aí. Agora Rogério Ceni, o próprio Muricy. Sabe, esse expediente está se provando que não dá certo. Outra coisa também, de ficar trazendo de volta ídolos do passado de São Paulo. Praticamente ex-jogadores de volta ao São Paulo. A gente sabe que eles torcem para o São Paulo porque começaram no São Paulo ou tiveram uma carreira brilhante, vencedora no São Paulo. Mas isso só não os credencia a jogar, dirigir, quando já não dispõem mais da vitalidade que tinham na época em que passaram pelo São Paulo. O seu Rogério Ceni é um caso à parte, né? Indubitavelmente, Rogério Ceni foi um dos maiores ídolos do São Paulo, um dos maiores, ele não foi o único. Nós tivemos muitos ídolos, depende de cada época, né?
Um ídolo que eu reputo sempre que o São Paulo deveria levar mais em consideração, o Leônidas da Silva, né? Eu acho que o São Paulo deveria. Tivemos grandes outros ídolos aí que não são levados tanto em consideração, mas o Rogério Ceni, sem dúvida, foi um grande ídolo e merece seu destaque como grande ídolo. Mas como treinador, gente, o Rogério Ceni ainda é um estagiário, eu já falei isso aqui. Ele está aprendendo ainda. Nada me tira da cabeça que ele não estudou bem o time do Independiente Del Valle. Ele subestimou o Independiente Del Valle. Deveria ter feito a lição de casa, porque ele foi muito mal. Os jogadores foram mal, mas ele foi muito mal também. A começar pelo esquema tático que ele escolheu, sabendo que o Independiente é um clube que joga no 3-5-2, ele deveria já ter, ou melhor, joga com 3 zagueiros, né? Ele já deveria ter espelhado esse time, como eu já disse também na live. Agora, o que acontece no São Paulo? Vamos ser sinceros, né? O time do Independiente Del Valle, ele não é um time tecnicamente superior ao São Paulo. Ele é um time organizado. Essa que é a verdade. É um time que tem bem definidas as posições dos jogadores, é um time que está ensaiado, está treinado. É um time que cada um sabe o que vai fazer dentro de campo. Já o São Paulo, por sua vez, se mostrou um time mal treinado, um time que não sabia o que fazia quando aconteciam os problemas, né? E outra coisa, um time que se borrou todo, um time que não estava preparado psicologicamente, um time que se assustou, ficou com medo, se apavorou. Isso não pode acontecer num time grande como São Paulo. Isso é função do treinador, de um psicólogo, acalmar esse povo antes da partida. Por isso que eu digo que o Rogério subestimou o Independente Del Valle. Porque os próprios jogadores não sabiam, não estavam bem definidos quais eram as funções deles e se assustaram. No primeiro ataque que deram lá, o seu Diego Costa já quase entregou ouro. Depois, na segunda bola que veio, já foi gol deles. Então, um apavoramento, a bola estava queimando o pé de todo mundo. O São Paulo precisa avaliar melhor esses jogadores que ele traz, né? Que ele compra aí, os direitos econômicos, ou que ele empresta, que ele contrata. Porque está vindo muita gente meia boca. É melhor ter um craque jogando na posição dele do que ter 4 meia boca ali que só consome salário. Não tem jeito. A gente tem que voltar. O time do São Paulo não pode jogar com Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Diego Costa e depois por Igor Gomes. Tem mais algum aí? Todas as joias de Cotia. Não. O São Paulo nunca foi assim. O São Paulo sempre revelou grandes jogadores, sim. Vamos até aos menudos do Cilinho, né? Que foi a única vez que eu acho que deu certo aí essa questão de montar time com muitos jogadores da base. Mas, gente, sempre com 3, 4, 5 craques indiscutíveis. E hoje o São Paulo não tem esses craques. Não tem. O único que nós temos lá indiscutível é o Miranda, mas o Miranda já está... O Miranda é um ex-jogador quase já, né? Aí tem o Rafinha, sim, mas o Rafinha também está se aposentando, é um cara que não tem mais vitalidade, né? Joga aí o futebolzinho dele, o Éder. São todos ex-jogadores já, praticamente. Estão aí ganhando o restinho que podem ganhar de dinheiro na carreira. Esses camaradas, eles não servem agora de exemplo de jogo de futebol, né? De garra, de luta. Eles não servem nesse momento. Eles servem, sim, como exemplo de caráter, exemplo de garra, né? Mas é difícil, né? Porque esses jogadores, eles têm sim
qualidade, eles têm discernimento para não aceitar ficarem com medo, assustados com o adversário, mas eles não conseguem mais desenvolver fisicamente o que eles faziam, né? Então eles não podem correr o tempo inteiro, fica difícil para eles jogarem essas partidas, porque falta essa questão física. Então, o São Paulo carece de 4, 5 jogadores aí indiscutíveis. Aí sim, recheia o time com 3, 4, 5 meia boca aí, né? Um goleiro bom, o São Paulo tem que ter um goleiro bom, né? Um goleiro bom. E esses meninos têm que serem colocados 1, 2 no time no máximo, um entrando no primeiro tempo, outro no segundo tempo, coisa assim, para o cara pegar só, né, pegar bagagem. Não adianta. Agora, enquanto for insistindo com esse tipo de coisa, pegar todas as joinhas de Cuti e pôr aí no time, não vai dar certo. O São Paulo entra em campo com o Diego Costa mais assustado, né? O cara estava assustado. O primeiro gol dele foi de um susto dele, né? Foi medo, pavor de ver a bola vindo em cima dele, né? O menino lá, esse Igor, que, pelo amor de Deus, hein, Igor? Esse Igor Vinícius não é lateral para o São Paulo. Ele é um rapaz que está começando ainda na bola. Não vai dar certo desse jeito. Está jogando absolutamente nada. Léo Pelé, outro jovem que também não é jogador para o São Paulo. Agora, meu santo Deus, o Reinaldo não dá mais para aguentar no São Paulo. Deixa que não renove, deixa que ele vá lá para o Fluminense. Vá lá com o Diniz. O Pablo Maia, falta experiência, gente. Nessa hora, nessas decisões, tem que ter um jogador experiente. O jogador é esse jogador que eu falo, inquestionável, né? Que a gente tem que ter. O Patrick também, olha, não foi bem, se borrou. Mas o Patrick joga bem um período, não tem físico, falta físico também. Já falei aqui, o Luciano está enganando, viu? O Luciano faz tempo que ele está enganando, não está jogando absolutamente nada, muito reclamão. O Reinaldo e o Luciano, para reclamar nesse time de São Paulo, é duro de aguentar. Agora o Reinaldo, todo o jogo dele, ele não marca ninguém, a defesa de São Paulo não marca ninguém, o Nestor não marca ninguém. Ficam olhando, o camarada vai chegando, eles vão com o olho olhando, acompanhando com o olho, e não dá uma entrada no cara, não chega no cara, não aperta o cara. Então, é muito difícil você ver um time jogar assim. Lá na frente também, aquele goleiro do Del Valle ficou ali, retia aquela bola. O Caleri, o Luciano marcavam os zagueiros, mas ninguém ia em cima do goleiro. Tinha que ir em cima do goleiro, como os outros times aí fazem aqui no próprio Brasil, que vai para cima daquela pernada e o camarada apavora. Agora aqui não. Lá na Argentina não, no time de São Paulo não tem isso. Ninguém ia para cima do goleiro, o cara ganhava ali 1, 2 minutos ali às vezes com essa bola na mão. Então o time, eu esqueci de alguns aí que eu não falei, mas no geral não teve ninguém assim que jogou bola. E eu acho que muito faltou vontade. São Paulo entrou como se fosse. São Paulo entrou assustado com o time contrário. O São Paulo entrou achando que poderia ganhar o jogo a qualquer momento, menosprezou o adversário, né? O nosso treinador menosprezou o adversário. Agora, tudo isso aí que está acontecendo, sabe o que é? Falta de cobrança, falta de profissionalismo, né? Então, o São Paulo precisa se rever, fazer uma reengenharia, começar a colocar gente profissional, não gastar muito dinheiro com jogador meia-boca, aquele Alisson. O Alisson não joga nada, não joga nada. O São Paulo não aperta ninguém, os camaradas vêm para cima do São Paulo do jeito que quer. Então, isso aí, eu acredito ao Rogério Ceni, sim. E acho bom que o Rogério Ceni vá embora do São Paulo. Eu, por mim, vai embora já, porque não está dando certo. Ele já começou a ameaçar aí que vou embora. Vai embora. O São Paulo precisa fazer uma reengenharia. Se não tem dinheiro para comprar jogador, tem que ter um esquema tático definido. E para isso precisa de um grande treinador,
Gaste mais com o treinador e menos com o jogador. Se defina o esquema, converse com o treinador, fala, nós vamos jogar nesse esquema. E vamos fazendo isso. É o único jeito. Mas precisa de jogadores experientes. Não tem jeito. O departamento de futebol não pode ficar na mão do Belmonte. O Belmonte não entende nada de futebol, pelo que a gente está vendo aí. O Muricy, me parece que o Muricy está meio quieto, deve estar inibido, eu não sei. Eu não sei o que acontece. Eu não posso criticá-lo porque eu não conheço as atividades dele lá dentro. Seria, uma responsabilidade da minha parte fazer isso. Mas o que a gente denota aqui de fora, vendo de fora para dentro, a gente não tem visto um trabalho, que tenha produzido bons frutos. Não sei, pode ser até que eu esteja enganado. E se eu estiver, eu desde já peço desculpas, mas me parece que a coisa não está indo bem no departamento de futebol de São Paulo novamente. O São Paulo precisa pôr gente profissional. Por gente profissional que eu falo, não é SAF, tá? SAF não resolve. Já disse isso, só vai mudar o nome, o comando, não vai mudar nada se não tiver profissionalismo, responsabilidade. Isso aí depende do que é, da natureza da coisa, O São Paulo tem que pagar jogador em dia, o São Paulo tem que comprar jogador, ou comprar os direitos econômicos, ou contratar, emprestar jogadores que possam render de fato. Tem que ter gente espionando, olhando os jogadores assim. Trazer uns 3, 4, 5 nomes aí, que são aqueles nomes irrepreensíveis, que são indiscutíveis. Senão não tem jeito, não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Vai continuar sempre aí o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, à frente. Vão estar sempre à frente e disputando todos os campeonatos na América e ganhando. E o São Paulo vai ficar para trás. Então o São Paulo tem que profissionalizar esse departamento de futebol, profissionalizar esse departamento médico, fisiologia, tudo. Dar uma limpa nesse povo aí da Barra Funda aí, e trazer gente profissional. Havia a promessa que isso ia ser feito e não foi feito. Ainda não foi feito. No meu modo de pensar, o Rogério Ceni está estagiando, está sendo experimental no São Paulo. Agora, o São Paulo não é um time para treinador ficar fazendo experimento. O time não é dele, o time é da torcida. A torcida cumpriu o seu papel, saiu daqui, foram heróis, viajaram lá para a Argentina, estão até agora voltando de lá de ônibus ainda. Os jogadores já estão aqui todos descansando, todos já com a família, Ganham um gordo salário, podem gastar à vontade, viajam de avião fretado, os coitados dos torcedores, que gastaram o salarinho deles para ir lá. Então, gente, dá pena, eu fico com pena. Não adianta eu chegar aqui e ficar metendo pau, xingando, falando. A gente tem que falar o que é verdade só. O São Paulo não é para ir além disso mesmo que está, Antes do jogo eu fiz uma pequena live, se vocês assistirem, vocês vão ver que eu já chamava a atenção que havia essa possibilidade, porque o Del Valle era um bom time, bem treinado. E eu não queria me empolgar muito com o São Paulo para não passar nervoso. E assim mesmo eu fiquei nervoso, É claro que a gente torce para o São Paulo ganhar sempre. Mas, se o São Paulo não mudar, se continuar esse time nas mãos desse treinador, dessa diretoria que ainda faz apostas em amadores, nada vai mudar, gente. Nada vai mudar, infelizmente. Eu não estou pedindo aqui para trocar o Júlio Casares, eu não estou pedindo nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, é o presidente, não vai ter jeito de tirar mesmo agora, então vamos conviver, Vamos conviver. Mas ele pode modificar isso. Contrata uma equipe para estudar isso aí, para refazer esse departamento, vai observar um grande time, vai observar um time profissional, como é que funciona, para ver que não é como no São Paulo. O São Paulo tem muito amador. Desde o diretor de futebol é amador, é conselheiro. Então, gente, tem que se pensar melhor. Agora fica sem definição e vai ficar sem definição por muito tempo. Como é que vai se contratar um monte de jogador agora, ou trazer algum valor bom para o time, se não vai disputar um campeonato como a Libertadores? Fica difícil,
Então, tem que fazer, tentar chegar nessa Libertadores de qualquer forma, tentar uma classificação para essa Libertadores. Você não deve fazer o quê? Fica Sul-Americana e vai com quem tem contrato para não gastar mais, né? Mas o certo é tentar chegar nessa vaga, nesse G8 aí. Porque senão, olha, vamos demorar anos, 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 anos ainda para consertar isso aí. Se é que vamos consertar, né? Se é que vai ter conserto. Porque se não mudar a cabeça do seu Júlio Casares e de muitos São Paulinos lá do Conselho, se não mudar essa cabeça, o São Paulo vai cada vez piorar. Vamos ter uma Portuguesa de desportos, se bem que agora a Portuguesa está em boas mãos e voltando, né? Vamos ter aquela Portuguesa de 4 anos atrás aí. São Paulo vai acabar virando um Vasco da Gama, antes da SAF também. É isso que nós vamos ter por aí. Ou se muda, é a hora. E tem obrigação esses jogadores agora de correrem como eles não correram lá em Córdoba. Infelizmente é isso, gente. Não vejo muita perspectiva de nada nesse momento para o São Paulo, se não mudar essa mentalidade do clube. É bem isso. Me desculpem, acho que me fiz entender, né? Boa noite a todos vocês aí. Boa noite, não, bom dia, né? Eu confundo porque é madrugada agora. Mas eu tinha que falar isso aí. Boa noite a todos. Bom dia a todos. Boa hora que você me assistir aí. Quem quiser, se inscreva no canal aí. Tchau, gente.